Valendo. Boa noite, gente, tudo bem? Aqui quem vos fala é o seu monitor, Francisco de Assis de Araújo Júnior, da disciplina Processo Civil 2. Entrei em contato com o professor Nilson recentemente e ele me garantiu que esta semana, provavelmente ou segunda ou na terça, já vai disponibilizar as orientações sobre a elaboração do trabalho que valerá a nota integral da AV2. Basicamente, vocês terão que fazer um processo autônomo de execução, ou seja, uma execução de título executivo extrajudicial. Como forma de ajudar vocês nessa empreitada, hoje eu vou dar as primeiras orientações, assim de cunho geral, sobre o processo autônomo de execução. Vamos começar, que o nosso assunto é bem grande, bem vasto, bem extenso, e temos muita coisa para ver neste vídeo. Bom, gente, antes mesmo da gente adentrar a fundo no processo autônomo de execução, é conveniente, ainda que de modo breve, traçarmos as principais diferenças entre o cumprimento de sentença e o processo autônomo de execução. Qual é a diferença entre um e outro? Basicamente, o cumprimento de sentença visa a execução de títulos executivos judiciais. No caso, o regramento normativo está contido de modo expresso no artigo 515 do CPC 2015. Só que temos 4 títulos específicos que estão aqui no arquivo, aqueles 4 que eu bem frisei, que eles seguem pelo rito autônomo do processo de execução, que são a sentença penal condenatória, transitada em julgado, a sentença arbitral, a sentença estrangeira homologada pelo STJ e a decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur, a carta rogatória pelo STJ. No arquivo aqui, que eu estou transmitindo, vocês estão vendo exatamente o regramento normativo e os respectivos incisos. Bom, regra geral, no cumprimento de sentença, nós não temos um novo processo. Ele vai seguir uma sequência natural do processo de conhecimento. Isso é o que nós chamamos de sincretismo processual, certo? Em alguns casos, no cumprimento, antes mesmo de dar início à fase de cumprimento de sentença, é comum haver uma fase intermediária entre a fase de conhecimento e a fase de execução, conhecida como liquidação de sentença, caso haja necessidade. Se não for necessário, parte-se diretamente para a execução. E o cumprimento de sentença é válido para as 4 obrigações, seja para a obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa e pagar quantia. E a defesa típica do executado é a impugnação. E, em regra, essa impugnação não vai gerar efeito suspensivo. Beleza? Agora vamos ver o processo autônomo de execução. Vamos nós. O processo autônomo de execução, ele é voltado para a execução de títulos executivos extrajudiciais, que são aqueles produzidos fora do processo judicial. Basicamente, o regramento está contido no artigo 784 do CPC 2015. Lembrando que aqueles 4 títulos específicos que estão contidos no rol do artigo 515 também serão processados pelo rito do processo autônomo de execução, embora eles vão ser processados seguindo a sistemática das regras do cumprimento de sentença. Beleza? Bom, basicamente, no processo autônomo de execução, nós vamos ter um processo próprio, totalmente diferente, até porque não teve processo, né? E vai ter que começar do zero. Aí vai ter uma breve fase de cognição para depois já seguir para a execução, o que vai culminar com a citação do executado. Os títulos executivos extrajudiciais, eles não estão sujeitos à liquidação. Ou seja, os títulos extrajudiciais já devem vir, quando forem ser executados, eles devem obrigatoriamente serem líquidos, certos, exigíveis e terem o atributo do inadimplemento.
O processo autônomo de execução também é aplicado para os 4 tipos de obrigação: obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação de entregar coisa e obrigação de pagar quantia. Os regramentos normativos estão aqui no arquivo que eu estou passando, e a defesa típica do executado no processo autônomo é conhecida como embargos à execução. E, em regra, também não haverá efeito suspensivo. Feitas essas considerações, o que é que a gente pode concluir? O processo autônomo de execução consiste no conjunto de atos conferidos ao magistrado, no caso, o juiz de direito, com a finalidade de obrigar o devedor, aqui a gente não fala devedor, o nome técnico é executado, a cumprir uma obrigação apontada no título executivo extrajudicial. E como eu havia falado para vocês, os títulos executivos extrajudiciais estão aqui no artigo 784, no total de 11 incisos. Não vou ler para vocês, mas caso vocês queiram, façam uma pausa no vídeo para lerem exatamente cada um deles, tá bom? Mas vamos dar continuidade à nossa aula. Algumas observações sobre os títulos extrajudiciais. O rol, contido no artigo 784 do CPC 2015, ele é meramente exemplificativo, na expressão latina, números apertos. Lembrando que existem outros tipos de títulos executivos extrajudiciais disciplinados na legislação extravagante. Trago para vocês aqui no material alguns exemplos. Por exemplo, os créditos da OAB contra os inscritos, está no próprio Estatuto da OAB, cédula de crédito rural, nessa lei específica aqui, cédulas de crédito industrial e assim por diante. São exemplos de títulos executivos extrajudiciais que estão fora do âmbito do CPC 2015, mas que nem mesmo por isso não impedem de serem executados. No caso, esses títulos aqui seguirão a sistemática do processo autônomo de execução. Bom, meus amigos, como é que funciona o processamento dos títulos executivos extrajudiciais? Como eu havia falado para vocês, os títulos executivos extrajudiciais, eles são formados fora do processo. E, necessariamente, eles têm que representar uma obrigação. E essa obrigação tem que ser certa, líquida, exigível e ter o atributo do inadimplemento. Ademais, é possível atribuir a questão da responsabilidade patrimonial, ou seja, imputar ao executado a responsabilidade quanto ao pagamento, bem como a possível imputação contra terceiros também. Regra geral, os títulos extrajudiciais serão processados com processo autônomo. E diferente lá no cumprimento de sentença, que é feito mediante petição simples, aqui no processo autônomo, o exequente obrigatoriamente vai ter que apresentar uma petição inicial. E ela vai ter algumas regrinhas específicas, mas é muito similar ao que vocês aprenderam lá em Processo Civil 1, salvo me engano, no artigo 319, que fala dos requisitos da petição inicial. Aquele artigo que vocês aprenderam lá em Processo Civil 1 também é aplicável, mas de modo subsidiário, porque aqui na execução nós temos artigos específicos próprios para a petição de execução que teremos a oportunidade de trabalhar no outro vídeo, mas por hora vamos ficar por aqui. Ademais, nós temos também a questão da possibilidade da acumulação de demandas executivas, tal como eu ensinei a vocês lá nos títulos judiciais. Basicamente, para haver acumulação de execuções, 3 atributos, 3 requisitos. No caso, o executado tem que ser o mesmo juízo competente e idêntico com o procedimento. Atendendo esses 3 critérios, é possível haver acumulação de execuções. No caso, uma vez recebida a petição inicial e o juiz exercendo seu juízo de admissibilidade, a primeira determinação vai ser a citação do executado. E esse executado, ele vai apresentar uma peça de defesa chamada embargos à execução.
Isso aqui vai ser tema de um outro vídeo que eu vou ensinar a vocês o passo a passo, tanto como se faz a petição inicial, como se faz os embargos à execução. Por hora, vamos ficar somente aqui nas noções gerais sobre o processo autônomo de execução. Dando continuidade, gente, eu quero falar para vocês, ainda que de modo breve, sobre a cognição na execução. Tal como a gente aprendeu nas aulas iniciais, no início desse semestre, alguns autores, doutrinadores, dizem que a cognição na execução é mínima, rarefeita, outros dizem que é inexistente. Dizer que a cognição, ou seja, o exercício do contraditório e a ampla defesa no âmbito da execução é inexistente, isso é uma falácia. Por quê? O exercício do contraditório e o exercício da ampla defesa é um direito constitucional. Está contido no artigo 5º e é considerado como cláusula pétrea. Portanto, é impossível retirar de quem quer que seja o exercício de tais direitos. E, assim, no caso da execução jurisdicional, ela vai pressupor o reconhecimento de uma obrigação. E essa obrigação necessariamente vai estar consubstanciada no título executivo, tal como vocês estão vendo aqui na figura, que vai ter os seguintes atributos: a liquidez, a certeza, a exigibilidade e o atributo do inadimplemento, que basicamente diz respeito a um direito a uma prestação e aqui as 4 obrigações: entregar coisa, fazer, não fazer e pagar a quantia, certo? E como a gente aprendeu, no processo de execução, basicamente consiste em transformar direito em fato. Dando continuidade, além disso, no processo de execução, o juiz vai analisar uns outros elementos, que vocês recordam da questão dos pressupostos processuais e das condições da ação. Se não lembram, eu vou refrescar a cuca de vocês agora. Vocês lembram desse artigo aqui, o 485 do CPC 2015, que diz o seguinte: o juiz não resolverá o mérito quando, inciso 6, verificar a legitimidade e ausência de legitimidade ou de interesse processual. E eu vos trago para vocês a análise dos pressupostos processuais, tal como nós vimos lá em Teoria Geral do Processo, bem como em Processo Civil 1. Basicamente, os pressupostos processuais consistem na análise de 2 atributos: os pressupostos de existência e os requisitos de validade. Os pressupostos de existência subdividem-se em 2 categorias: de natureza subjetiva e de natureza objetiva. Os subjetivos, basicamente, diz respeito ao julgador, que é o órgão investido da jurisdição, e a parte, no tocante à capacidade de ser parte da relação jurídico-processual. Em relação ao aspecto objetivo, diz respeito à existência da demanda. Na execução, temos uma demanda. Em relação aos requisitos de validade, do mesmo modo, temos o aspecto subjetivo e o aspecto objetivo. No tocante ao aspecto subjetivo, quanto aos requisitos de validade, nós temos a figura do juiz, no tocante ao atributo da competência e da imparcialidade. Em relação às partes, capacidade processual, a capacidade postulatória e a legitimidade ad causa. Em relação aos aspectos objetivos, nós temos os intrínsecos, que diz respeito ao formalismo processual, e os extrínsecos, que podem ser positivos ou negativos. Tá bom? Não pode haver a questão da perempção, da litispendência, coisa julgada ou convenção de arbitragem. E os positivos diz respeito ao interesse de agir. Basicamente, na petição que vocês vão elaborar, quando o juiz for receber, ele vai analisar tudo isso aqui. Caso contrário, ele vai determinar um prazo para que se proceda à emenda. Se passar desse prazo, não for feita a emenda, o processo vai ser extinto por inépcia. Por quê? Não atender ao comando normativo. E é aqui a norma que justifica a extinção sem julgamento do mérito. Então, analisando ainda aqui de modo breve os pressupostos processuais e as condições da ação, a gente chega na seguinte conclusão. No caso, a cognição em matéria de execução, ela deverá obrigatoriamente abarcar questões que digam respeito à efetivação da obrigação. Ou seja, o juiz vai ter as prerrogativas da prática de atos executórios,
com a finalidade de satisfazer o direito do exequente, que é exatamente os pressupostos de admissibilidade, bem como a sobrevivência da obrigação executada. E, no curso do processo de execução, serão analisadas algumas questões de mérito, a exemplo do, vamos nós, pagamento, compensação, prescrição. Isso terá que ser feito mediante provocação do interessado, mas também poderá ser reconhecido de ofício pelo juiz. Nós também podemos ter no curso da execução a substituição ou a alienação antecipada de bem penhorado, que em algumas hipóteses é permitido, quando já tem um bem penhorado, fazer a troca, a substituição por outro. Isso é perfeitamente cabível. Nós também temos o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, lembrando que é uma das modalidades de intervenção de terceiros que é admitida tanto na fase de conhecimento quanto na execução, perfeitamente cabível aqui na execução. Podemos ter também concursos de credores, bem como a questão das preferências, notadamente aqueles credores hipotecários, que têm o direito de preferência quanto ao recebimento do crédito, por que não? Nós temos as sanções que são aplicadas ao executado pelo cometimento de atos atentatórios à dignidade da justiça. Aqui entra também aquele instituto que nós estudamos com devida atenção, no caso, a fraude de execução. Nós temos também a opção pela conversão da obrigação em perdas e danos. Nós temos a análise das regras do juízo de admissibilidade, basicamente a análise das regras de competência. Nós temos também a valoração do título executivo, notadamente o questionamento quanto ao valor nele contido, ou seja, ou ainda a validade desse título, que é exatamente o próximo ponto, que é a análise da regularidade do demonstrativo do crédito, que significa a validade do título executivo. Esse título executivo é apto a ser executado? Se sim, segue a execução. Se não, cabe ao juiz discutir. Quem vai apontar? Não sei, são as partes. Nós temos também a questão do implemento da condição em algumas obrigações. Antes mesmo do exequente ingressar com a execução, ele tem que provar na peça inicial dele que houve um implemento do termo e houve a condição. Caso contrário, não ocorrendo o termo a condição, ele sequer pode dar início à execução. Por quê? Vai faltar um atributo importantíssimo, o inadimplemento. Como é que eu vou estar inadimplente se o prazo para o cumprimento da obrigação sequer começou? Não faz sentido. Nós temos também a questão da regularidade da penhora e da avaliação e outras questões. Vícios na arrematação. Ou seja, gente, aqui na execução, nós temos muita coisa para ser resolvida. Então, faz sentido dizer que não existe cognição na execução? Não faz. E tudo isso aqui, gente, vai ser resolvido como? No curso do processo, mediante proferimento de decisão interlocutória. E para cada decisão interlocutória que, porventura, vier a ser proferida nos autos, ela poderá ser objeto de ataque de uma peça recursal específica, chamado agravo de instrumento, ou mesmo embargos de declaração. Por que não? Qual a diferença entre os embargos de declaração para o agravo de instrumento? Bom, os embargos de declaração geralmente é interposto por aquela parte no qual não há um completo entendimento das razões do julgador. Ele aponta algum vício, alguma obscuridade e pede para que o magistrado dê o devido saneamento. No caso dos embargos de declaração, quem analisa é o próprio juiz, no caso, no primeiro grau. Em relação ao agravo de instrumento, ele será remetido ao colegiado no segundo grau. E quem vai fazer a análise dessa peça recursal não é mais o juiz de segundo grau, mas é o colegiado na segunda instância, no caso, o Tribunal de Justiça, por assim dizer. Alguma dúvida, gente, em relação a essa primeira parte? Com licença que eu vou só tomar uma aguazinha, rapidez. Vamos continuar. Uma coisa que vocês também terão que lembrar é a análise dos princípios. E quando vocês forem fazer as petições de vocês, no caso, a petição inicial e os embargos, é de suma importância citar princípios. Por quê? Isso dá um forte embasamento jurídico, tal como vocês aprenderam lá em processo civil 1, no tocante à elaboração da petição inicial e da contestação
Contestação, reconversão, basicamente é assim que funciona. Vou refrescar a memória de vocês rapidamente. Nós temos os princípios gerais do processo, eles são perfeitamente aplicáveis, e aqui eu trago para vocês um breve resumo dos princípios específicos da execução. O primeiro princípio é o princípio da nulla executio sine titulo, ou seja, para haver execução, necessariamente tem que haver um título executivo. Sem título executivo, não há execução. Regra geral, toda execução tem que ser fundamentada num título executivo. Esse título tem que ter uma força executória. E, regra, tem que ser apresentado no seu original. Em algumas exceções, é permitido, porventura, que supra essa regra. Por exemplo, quando um título executivo estiver instruindo um outro processo, eu não posso simplesmente ir até o outro processo, retirar o título que está instruindo aquele primeiro processo e trazer para a execução. Não, nesse caso eu peço uma certidão da vara, no qual atestará a existência do título executivo, que é o instituto da prova emprestada, que é feita através de uma certidão emitida pela própria Secretaria da Vara, e com essa certidão eu dou entrada na minha petição de execução de boa. Se o juiz precisar analisar, só pedir informações ao juiz em que o título executivo esteja localizado. Pode ser um juiz de uma vara civil, pode ser um juiz de uma vara penal, não importa. Outra forma, outra exceção, por exemplo, quando o valor do título executivo for muito alto, já pensou? Uma execução, autos físicos, cheque no valor de 1 milhão, dentro de um processo. Na época, era muito comum haver a famosa carga dos autos, ou seja, os autos físicos eram retirados da secretaria, que os advogados tinham um prazo para analisar, depois devolviam. Só que, claro, nós, na Secretaria de Vara, nós fazíamos a certificação, contávamos as folhas, as peças, tudo e tal, mas mesmo assim tinha um risco. O que é que poderia acontecer? Simplesmente, o advogado da parte contrária, ou mesmo a própria parte contrária de má-fé, some com o título, e aí? Acabou a execução. Para evitar isso, uma outra forma de resguardar mesmo o exequente, havia a certificação da existência do título, mediante uma certidão que era colocada dentro do processo, e toda vez que o juiz necessitava aferir o título, fazia a intimação do exequente, que trazia até a Secretaria de Vara para que o juiz fizesse a devida análise. Depois era devolvido, até porque era muito dispendioso e a vara não podia custodiar. Aí, nesse caso, é outra exceção ao princípio da nulla executio sine titulo, ok? Um outro princípio é o princípio da máxima efetividade da execução. Lembrando que a execução, ela é realizada a favor do credor, que no caso é o exequente. E o Poder Judiciário se valerá de todos os atos, sejam os meios coercitivos, sejam os meios subrogatórios, sejam eles meios típicos, sejam meios atípicos, mas o Poder Judiciário vai tentar, grosso modo, assegurar a efetividade da execução. Claro que a aplicação das medidas executórias, elas não podem ser feitas de ofício pelo Poder Judiciário, elas têm que ser requeridas. E quem vai fazer a requisição, no caso, o exequente. Aí o Poder Judiciário analisa ao momento da conveniência, da oportunidade, da adequação para a aplicação de tais atos. Não há uma ordem pré-estabelecida, tipo, primeiro vem a penhora, depois vem os demais atos executórios. Não. Se o juiz quiser pular etapas, pode pular de boa. Só que, claro, tem que dar a devida justificação quanto a isso. Contrapondo o princípio da efetividade, nós temos o princípio do menor sacrifício para o devedor, também chamado de menor onerosidade, que basicamente diz o seguinte: na execução, quando existe mais de um meio que seja igualmente vantajoso para o credor e menos oneroso para o devedor, preferenciar a utilização desse segundo. Até porque a execução só visa assegurar a efetividade do crédito, nem mais, nem menos. Não tem simplesmente aquele caráter punitivo, certo? Nós temos um outro princípio, a atipicidade dos meios executórios, que, no caso, o magistrado, ele poderá adotar quaisquer tipos de medida que ele entender necessário para o bom cumprimento da execução. Nesse caso, tivemos até a oportunidade de discutirmos sobre a atipicidade dos meios executórios, cujo
Remeto a vocês a leitura do capítulo específico do livro do Nilson, que fala mais sobre esse assunto, que é a atipicidade dos meus executórios. Vocês devem estar recordando da aplicação daqueles 4 requisitos: subsidiariedade, contraditório, menor onerosidade, etc. e tal. Aqueles requisitos todos que a gente viu em aulas anteriores. Nós também temos o princípio da especificidade, que, no caso, o juiz deve prestar a tutela jurisdicional específica, dependendo do pedido do exequente. Se o exequente quer dinheiro, necessariamente o Poder Judiciário tem que assegurar a entrega do dinheiro. Se o exequente quer um determinado bem, o Poder Judiciário tem que assegurar a entrega do bem. Se o exequente quer o cumprimento de uma obrigação, ou mesmo o desfazimento de algo, tem que ser entregue exatamente aquilo que ele pediu. Raríssimas exceções, não haverá a possibilidade da entrega do que o exequente pediu. Aí, nesse caso, entra o Instituto da Conversão em Perdas e Danos. Lembrando que perdas e danos só ocorrem nas obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. Não fazendo sentido converter a obrigação de pagar a quantia em perdas e danos, porque é trocar dinheiro por dinheiro. Não faz sentido fazer esse tipo de conversão. E nós temos o princípio da responsabilidade objetiva, que o exequente, independentemente da execução ser definitiva ou provisória, caso essa execução seja impetrada de modo temerário, aventureiro, precipitado, e porventura ela venha a cair, e caso tenha gerado algum prejuízo ao executado, esse executado tem o direito de ser ressarcido quanto aos eventuais danos. E quem vai responder por isso? O exequente. É assim que funciona. Relembrando os princípios, agora eu quero falar para vocês um pouco como é que se dá o exercício do contraditório na execução. Lembrando que no processo de execução existe sim um contraditório e ele pode se dar de 3 formas. Pode ser feito através da impugnação ao cumprimento de sentença. Essa impugnação, no caso, é para os títulos executivos judiciais, que é uma petição, tem um funcionamento semelhante ao da contestação e é apresentada no mesmo processo, em decorrência do sincretismo processual. Nós temos os embargos à execução, que tem um funcionamento semelhante ao da contestação, cujo regramento está aqui no material de vocês. Diferentemente da impugnação, ela é apresentada em autos apartados, que é um segundo processo, que é exatamente o que vocês vão fazer no trabalho de vocês. Certamente vai ser uma execução de um título extrajudicial e será pedida a vocês a apresentação dos embargos à execução. Então, vocês irão fazer 2 processos, o processo de execução e o processo dos embargos. Nós temos ainda a exceção de pré-executividade, cujo regramento está aqui no material de vocês, mas basicamente qual é a finalidade dela? É a apresentação de coisa nova, que não teve a oportunidade de ser debatida, ser discutida, e já expirou o prazo, seja da impugnação, seja dos embargos, somente para fatos novos e supervenientes. Não é permitido rediscutir a lide, tá certo? No curso do processo de execução, gente, o juiz, ele exerce uma série de poderes. Basicamente, o que é que o juiz pode fazer no âmbito da execução? Ele pode ordenar o comparecimento das partes, pode fazer a advertência das partes sobre o cometimento de atos atentatórios à dignidade da justiça e ainda ele pode ordenar a colaboração com a execução de ambas as partes. Aí, nesse caso, vocês têm que revisitar alguns conceitos, notadamente esses 2 aqui, a fraude à execução e os atos atentatórios à dignidade da justiça. Por quê? Essa fraude à execução pode ser uma tese de ataque do exequente, dependendo da forma como vocês irão fazer o trabalho de vocês. Os atos atentatórios à dignidade da justiça pode ser um ataque tanto do exequente, mas também pode ser um contra-ataque do executado. Pode ser apresentado na petição inicial, pode ser apresentado nos embargos, não importa. Aí, nesse caso, vai depender de como é que vocês vão conduzir o trabalho de vocês, tá bom? Dando sequência aqui, relembrando ainda que há a questão das hipóteses da litigância de má-fé. Qual a diferença entre a litigância de má-fé e os atos atentatórios à dignidade da justiça? A litigância de má-fé é uma
conduta que é qualificada de modo jurídico e ela é legalmente sancionada. Basicamente, prejudica apenas o andamento prejudica diretamente o andamento do processo, prejudica a parte, sem atentar contra o próprio Poder Judiciário. Exatamente aqui, ó. O ânimo de prejudicar o adversário ou o terceiro. Essa é a finalidade de quem pratica atos considerados como litigância de má-fé. E, caso o juiz identifique tais condutas, o que é que ele vai fazer? Ele vai penalizar aquele que praticou a conduta tida como litigância de má-fé. Salvo me engano, as condutas estão listadas lá nos artigos 60 e 61 do CPC, que vocês já viram lá no processo de conhecimento. E essa multa, essa penalidade, vai ser revestida em favor da parte prejudicada, que pode ser tanto o autor quanto o réu. E o valor da multa já é algo em torno de 1 a 10%. Pode ser superior a 1 e inferior a 10% do valor corrigido da causa, sendo esta revestida em favor daquela parte prejudicada. Já o ato atentatório à dignidade da justiça consiste numa conduta, seja de natureza comissiva, seja de natureza omissiva, cuja finalidade não é só prejudicar a parte, mas diz respeito a afrontar mesmo o Poder Judiciário. Basicamente, consiste em condutas que visam atrapalhar, retardar, atentar, tentar fraudar ou fraudar, reduzir a respeitabilidade e a importância social do sistema judiciário. Qual é o mais gravoso dos dois? Certamente é o ato atentatório à dignidade da justiça, que é bem mais gravoso. Por quê? Além da conduta prejudicar a parte, afronta diretamente o Poder Judiciário. Só que as condutas têm várias regrinhas no próprio CPC que diz o seguinte: as condutas tipificadas como atos atentatórios à dignidade da justiça geram sanções, e essas sanções elas são revestidas em favor do Estado. Mas eu não sei por que cargas d'água, o artigo 774 e o 903, o parágrafo 6º do CPC, diz exatamente o contrário. Diz que a multa pelo cometimento nos atos atentatórios à dignidade da justiça em matéria da execução civil não é revestida em favor do Poder Judiciário, mas sim em favor do exequente. Não me pergunte o porquê, que eu acho que o legislador devia estar noiado nesse sentido, mas paciência. E outra coisa diz respeito à aplicação da multa, que é bem mais gravante. O montante é algo que vai até 20% do valor do débito, ou seja, daquilo que está sendo executado. E como eu havia falado para vocês, esse valor é revestido em favor do exequente. Certo? Uma outra coisa também que vocês vão ter que prestar bastante atenção, para onde é que vocês vão direcionar as peças processuais de vocês? No caso, a petição inicial, no caso, a peça dos embargos. No caso, vamos falar um pouquinho sobre a competência no âmbito do processo autônomo de execução, que é aquele que executa título extrajudicial. Já falei para vocês que o título executivo extrajudicial está no artigo 784, e o artigo 781 do CPC traz 5 regrinhas básicas sobre a fixação da competência em matéria de execução, no âmbito dos títulos extrajudiciais, que são, respectivamente, aqui no material, os 5 incisos do artigo 781. O inciso 1 diz o seguinte, que a competência a ser fixada no foro do domicílio do executado, no foro de eleição, ou que é aquele constante no título, ou da situação dos bens a ela sujeitos. O exequente tem 3 opções. Regra geral, foro do domicílio do executado. Ou se tiver, por exemplo, um contrato que tem lá cláusula de eleição do foro, o processo vai ser interposto no local que está lá no contrato. Elege-se o foro da comarca de Calcaia. Nesse caso, o processo vai lá para Calcaia, independentemente das partes morarem aqui em Fortaleza. Por quê? Eles optaram. É liberdade deles na celebração do contrato. Ou ainda, a depender da situação das coisas. E, por exemplo, tem um determinado bem que está localizado numa determinada localidade, não faz, por exemplo, nós temos um conjunto de bens passíveis de penhora localizado lá em Sobral.
E faz muito sentido interpor a execução aqui em Fortaleza, sendo que os possíveis bens a serem penhorados estão lá em Sobral? Então, entra logo com o processo de execução lá em Sobral mesmo, que é mais fácil, a prática dos atos executórios vai ser mais facilitada, vai ser mais ágil, porque se for feito aqui em Fortaleza, vai ser feito por carta precatória. E daqui que essa carta precatória chegue à comarca, no caso em Sobral, e retorne devidamente cumprida, é chão. E demora, viu? Demora algo em torno de 3 a 6 meses, porque os juízes não têm só os processos, só as cartas precatórias para serem cumpridas, não. Tem também os processos deles para serem analisados. E, a grosso modo, eles vão dar prioridade aos processos deles do que estar cumprindo carta precatória de outro juiz. Apesar de haver a questão da cooperação entre juízes. Mas, bola para frente. Isso não vai entrar no mérito da questão. A segunda regra da competência diz respeito a quando o executado possuir mais de um domicílio. Aí, nesse caso, ele poderá ser demandado em qualquer um deles. Por exemplo, o executado mora aqui em Fortaleza, mas exerce suas atividades laborais lá em Maranguá. Onde é que ele pode ser demandado? Aqui em Fortaleza ou lá em Maranguá? Não importa. Quem escolhe? O exequente. A terceira regra diz respeito quando o executado ele tem domicílio incerto e desconhecido. Aí, nesse caso, onde é que eu vou entrar com a execução? Se eu tiver alguma notícia de que esse executado está em uma determinada localidade, eu entro com um processo onde ele for localizado. Todavia, se eu não achar, onde é que vai ser interposta a ação? No meu próprio domicílio. No caso, eu, exequente, eu vou entrar com a ação no meu domicílio. Se eu moro aqui em Fortaleza, a execução vai ser processada aqui em Fortaleza. Por quê? É uma situação excepcional. Não encontrei o executado, não localizei, então a ação vai ser aqui no meu domicílio e acabou-se. A quarta regra, que está lá no inciso 4, diz o seguinte: havendo mais de um executado com diferentes domicílios, a execução poderá ser proposta em qualquer um deles, a escolha do exequente. Vamos supor nós temos 3 executados. Um mora aqui em Fortaleza, outro mora em Calcaia e o terceiro mora lá em Juazeiro do Norte. Qual o local que eu vou escolher? Posso escolher qualquer um, Fortaleza, Calcaia ou Juazeiro, e levar todos os demais juntos. Não importa, é o que diz a regra. E a quinta e última regra, está lá no inciso 5, a execução poderá ser no foro em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título. Por exemplo, onde é que foi gerado o título? No caso, é muito comum nos títulos de crédito. Cheques, notas promissórias são cobradas na mesma praça, num caso, no local em que eles foram criados. Se o título foi emitido aqui em Fortaleza, mais interessante é ele ser executado aqui em Fortaleza. Ainda que o executado ele não tenha mais a residência fixa aqui, mas o título foi gerado aqui, então, melhor executar aqui mesmo, segundo o regramento do inciso 5 do artigo 781. Nossa, gente, vai ficar um pouco longo, mas eu peço desculpas, mas porque realmente tem que falar tudo. Agora, só uma pequena pausa para a água e já vamos falar do procedimento nas ações de execução. Vamos nós. Procedimento nas ações de execução. Falei para vocês que existem 4 tipos de obrigação. Obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa e pagar quantia, certo? Para cada uma dessas obrigações, existem ritos executórios específicos, que eu procurei sintetizar aqui nessa tabela. E isso, gente, vai ser de suma importância na elaboração das petições iniciais de vocês. Aí, dependendo do tipo de obrigação que vocês irão escolher, aqui o devido direcionamento junto com os regramentos específicos que vocês irão utilizar, tá bom? No caso, na execução da obrigação, seja de fazer ou não fazer, qual é a primeira determinação do juiz? O pedido inicial que vocês têm que fazer na petição inicial? Vocês têm que pedir a citação do executado. Para que essa citação? Para que ele cumpra a obrigação. Ou faça ou não faça. E essa obrigação certamente vai estar consubstanciada no título executivo, certo? E vocês também têm que pedir, sim,
permitir que o executado exerça o seu direito de defesa. Como é que ele exerce o direito de defesa? Através dos embargos à execução. E, geralmente, qual é o prazo? 15 dias, tal como está previsto no artigo 915. E quando o juiz dá o despacho? Vai vir exatamente nesses termos. O juiz dá o despacho. Receba a petição inicial nos termos legais, determina a citação do executado para, no prazo, quem diz o prazo? É o juiz. Faça isso. Não faça isso. E dá o prazo. E assim, e concomitantemente, ele cite-se o executado para o oferecimento da impugnação, dos embargos, no prazo de 15 dias. Lembrando, gente, que o juiz vai dar 2 prazos. Um primeiro prazo para o cumprimento da obrigação e o segundo prazo para a oferta da defesa. Diferentemente lá do cumprimento de sentença, que os prazos eram sucessivos, aqui, na execução do título extrajudicial, os prazos são simultâneos, ou seja, vai ser o mesmo, vai ser a contagem basicamente vai ser da mesmo início. Inicia o prazo para o cumprimento da obrigação, simultaneamente vai começar o prazo para ele apresentar a defesa. Quando é que começa de fato acontece esse prazo? A partir do momento em que ele for citado, né? Não é da data da juntada do mandado. Prestem atenção disso. Os prazos começam a contar contra o executado a partir do momento em que ele toma conhecimento do processo de execução, ou seja, quando ele é citado, para todas essas obrigações. E no despacho do juiz, ainda vai estar condicionado o seguinte: cite-se o executado para oferecer os embargos no prazo de 15 dias, sob pena da aplicação de multa. Aí o juiz fixa um percentual da multa, nos termos do artigo 814 do CPC 2015. O CPC 2015, nesse artigo específico, certamente vai trazer os parâmetros para a aplicação da multa. Pode ser 10, 20, no máximo 30%, não passa disso, na prática. E um outro detalhe, gente. Quando a obrigação é fungível, ou seja, que é aquela que pode ser substituída uma por outra, o próprio exequente poderá requerer que ela seja realizada por um terceiro. A conta, quem vai pagar pelo cumprimento dessa obrigação, vai ser mandada para o executado e, diante da impossibilidade pelo cumprimento, seja na obrigação de fazer, seja pela obrigação de não fazer, tal obrigação será convertida em perdas e danos. É assim que vocês vão proceder na elaboração do trabalho, na elaboração do despacho inicial, na elaboração do mandado e na prática dos atos executórios. Está aqui o regramento básico. Em relação à execução para entrega de coisa, como é que é o modus operandi? No caso, o juiz recebe a petição inicial, recebo a petição inicial, tarará, tarará. Determina a citação do executado para entregar a coisa no prazo. Por analogia, os juízes concedem um prazo de 15 dias, mas esse prazo pode ser um pouco maior, aí depende do caso concreto. Mas, basicamente, a primeira providência é a citação do executado. Bem como para, no prazo de 15 dias, oferecer os embargos. Do mesmo modo que na obrigação de fazer ou não fazer, é na execução da entrega de coisa, oferecimento dos embargos. Qual é a consequência disso? Que vai estar condicionada no mandado de citação, sob pena de... Aí pode acontecer duas coisas. A busca e apreensão do bem, no caso, para bens móveis, ou a emissão na posse, no caso, para os bens imóveis. E pode ser cumulada com a aplicação das astrentes. O que são essas astrentes? É a multa cominatória. Fixo tantos dias multas, fixo R$10.000 para cada dia de descumprimento da obrigação. Ou seja, o executado descumpre a cada dia 10 mil, no segundo dia mais 10 mil, no terceiro dia mais 10 mil, até que ele cumpra voluntariamente. E isso vai entrar junto no rol da execução e o exequente vai cobrar sim, que é um direito dele, foi incorporado. Então, paciência. E a terceira e última obrigação, que é a execução de pagar a quantia. O modus operandi é da seguinte forma:
Recebo a petição inicial, em razão de atender os requisitos de admissibilidade, as pressupostas, as condições de ação. O juiz vai fazer um texto basicamente assim. Determino a citação do executado. Olha aqui o prazo que ele dá. O prazo é bem curtinho, apenas 3 dias para que ele faça o pagamento, bem como para, no prazo de 15 dias, oferecer os embargos. Lembrando, gente, que esses prazos são simultâneos, começam automaticamente ao mesmo tempo. O prazo para o pagamento e o prazo para a oferta dos embargos. Como o prazo para pagamento é mais exíguo, certamente esse vai terminar primeiro, obviamente. Só são 3 dias, o outro demora um pouquinho mais. Mas tais prazos vão começar a partir do momento que o executado for citado. Aliás, todos esses prazos aqui vão começar a partir do momento que o executado tomar ciência. E aí desse não correr, viu? Porque se perder prazo, já era para ele. Ele vai ficar em sérios apuros. E o juiz ainda condiciona no despacho que, porventura, a gente coloca no mandado. Sob pena de penhora. Aí como é que se dá essa penhora? Lá no Poder Judiciário, a penhora pode ser feita de 3 modos, através de 3 sistemas informatizados. Pode ser feita através do Bacenjude, que é um sistema que mantém comunicação junto ao Banco Central, o juiz dá a ordem para o bloqueio. Pode ser através do Renajude, que é uma ordem enviada lá para o Detran, caso um determinado veículo passe por uma blitz, fica retido lá mesmo. E através do Infojude, para localização de bens que estejam registrados no nome do executado, que é a informação levada junto ao cartório, aos cartórios. E ainda o oficial de justiça pode ir até a casa da criatura, no caso do executado, se ele encontrar bens, ele já faz a penhora e a avaliação. E o executado tem que se manifestar sobre esse ato da penhora. Como é que ele faz essa manifestação? Lá nos embargos. Ele pode alegar, epa, juiz, se bem aqui não pode ser penhorado, não. Ah, lembra do artigo 833? Bem de família, devolva-me. É assim que ele vai começar a briguinha entre eles. Só a título exemplificativo. Então, gente, basicamente, as petições executórias, elas vão seguir um rito que está descrito aqui, ó, nesses 2 artigos, que é o 797 e o 798. Basicamente, esses 2 artigos vão dar o devido norte para que vocês elaborem a petição inicial de vocês, tanto a petição inicial da execução, quanto a petição inicial dos embargos. O direcionamento é o mesmo. Vocês podem adotar aquela estrutura padrão que vocês aprenderam lá no processo de conhecimento. Até porque o CPC não tem uma estrutura assim padronizada em questão de espaçamento, tudo e tal, mas vocês sigam aquilo que vocês aprenderam lá no processo de conhecimento, que está ótimo. Está ótimo. Só tomar cuidado com alguns tópicos específicos que mais à frente irei passar para vocês. Mas o regramento está aqui nesses 2 artigos, o 798 e o 797, perdão, e o 798, subsidiariamente o 319, naquilo que for cabível. O que é que não vai entrar? A designação da audiência de conciliação e mediação. Para quê? Se não faz sentido aplicar aquele regramento, então dispensa-se aquilo. E, basicamente, o que é que vai constar na petição inicial? Qual vai ser a causa de pedido de vocês? A existência da obrigação líquida, certa, exigível e inadimplida, materializada no título executivo. É essa a causa de pedido de vocês. Vocês têm que dizer de modo claro na petição de vocês. E o pedido? O que é que o exequente quer? O cumprimento da obrigação. No caso, o adimplemento e pagamento. E nos embargos? Qual é o pedido? A desconstituição do título executivo. Por quê? Tem algum vício nele? Quais são os vícios? Tem que dar uma lida lá no artigo específico dos embargos. Daqui a pouco eu apresento para vocês, tá bom? Ah, gente, e uma outra coisa, prestem bastante atenção, aqui no caso, no artigo 827 do CPC, que diz o seguinte: ao despachar inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Ou seja, lembra daquelas determinações que eu expus aqui na tabelinha de vocês? Além de determinar a citação, além da questão do oferecimento dos embargos e a aplicação das penalidades, o juiz fixa também os honorários advocatícios. E esses honorários serão fixados em 10%. E quem vai pagar?
o executado. E há ainda a questão do agravante. No parágrafo primeiro, no caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. No caso, não era 10%, se ele pagar no prazo de 3 dias, vai ser apenas 5%. E se ele cumprir as obrigações no prazo estipulado pelo juiz, também vai poder se beneficiar dessa medida coercitiva. Lembrando que a medida coercitiva pode ser para prejudicar ou para beneficiar. Aqui, esse parágrafo primeiro, nós temos uma típica medida coercitiva cuja finalidade é beneficiar o executado. Se ele cumprir a obrigação, se ele pagar no prazo que o juiz fixou, beleza, ele vai ter essa redução no montante dos honorários do advogado. Ao invés de pagar 10%, vai pagar apenas 5%. É uma boa para ele. Mas, e se ele não cumprir, quiser seguir com a execução? Bom, problema dele. Mas, se ele apresentar os embargos e se ele perder, vamos ver o que aqui diz o parágrafo 2º. O valor dos honorários poderá ser elevado até 20% quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Às vezes ele pensa, não vou cumprir essa obrigação, não. Eu vou correr o risco. Aí, entra com os embargos, perde nos embargos. Aí, o que é que acontece? Dobra o valor dos honorários. Ao invés de ser 10, agora vai pagar 20 para deixar de ser besta. É assim que acontece, gente. Pasmo, viu? É muito recorrente lá no Poder Judiciário. É só o que rola. Uma outra coisa que vocês têm que se lembrar acerca da aplicação das medidas executórias. Nas petições iniciais de vocês, no caso do processo da execução, vocês têm que dizer exatamente quais as medidas executórias que vocês vão querer, a depender do caso concreto. Vocês vão querer a penhora? Vocês vão querer o Bacenjúri, o Renajúri, etc. e tal? Tem que deixar bem discriminado para o juiz. Se esquecer de alguma, não tem problema, pode pedir no curso da execução. Só não pode pedir a execução sem pleitear a aplicação das medidas executórias. Lembrando que o juiz não pode aplicar tais medidas executórias de ofício. Tudo tem que ser requerido na execução. E assim, no caso das medidas executórias, só para relembrar vocês, temos 2 tipos. Nós temos os meios subrrogatórios, que são típicos da execução direta ou por subrrogação, cuja qual o Poder Judiciário substitui a vontade do executado. Geralmente é feita numa decisão de natureza executiva e ela é viabilizada através de 3 técnicas: o desapossamento, a transformação e a expropriação. O desapossamento ele é mais comum aqui, nas execuções de entrega de coisa. Qual a finalidade dela? É exatamente retirar a posse do executado de um determinado bem a ser entregue ao exequente. E nós temos, típico exemplo, despejo, a busca e apreensão, reintegração de posse, penhora online, arresto, sequestro. Essas são as típicas medidas executórias subrogatórias que se efetivam pelo desapossamento. Basicamente, retira a posse do executado, transfiro para o exequente. Posteriormente, essa posse se converte em propriedade, que pode se dar através da adjudicação, caso o exequente queira ficar com a coisa, ou através do leilão judicial, onde o bem vai ser vendido, arrematado e tal, o valor vai ser apurado, e o que for apurado é entregue para o exequente. Nós temos ainda a transformação, onde o juiz vai determinar que um terceiro pratique a conduta que deveria ser praticada pelo executado, mas comum aonde? Nas obrigações de fazer ou não fazer. E quem vai arcar com esses custos? O executado. Tipo exemplo, uma demolição de obra irregular. Então, basicamente, a transformação é uma conduta que era para ser praticada pelo executado ou deixar de ser praticada, no caso, é feita por um terceiro. Quem arca com os custos, quem deu causa, no caso, o executado, lascou-se. A expropriação é mais comum aqui, nas obrigações de pagamento de quantia, que é exatamente
é a perda definitiva de um determinado bem do patrimônio do executado. Exatamente é feita a expropriação para o pagamento do crédito. Nós temos a adjudicação compulsória, a alienação judicial, que é o nosso famoso leilão judicial. Nós temos a apropriação de frutos e rendimentos de empresas e de estabelecimentos. Tudo isso aqui, dependendo de como é que vocês vão processar a execução, vocês devem deixar de modo claro na petição inicial de vocês. Caso contrário, vai haver algum equívoco e o juiz certamente vai determinar a emenda à inicial. Portanto, tomem bastante cuidado nos pedidos, tá bom? Ademais, nós temos também os meios coercitivos. Os meios coercitivos é típico da execução indireta, que pode ser no âmbito patrimonial ou pessoal, mas a regra a execução é feita apenas no que diz respeito ao patrimônio do executado, não podendo passar da pessoa dele, salvo na execução de alimentos, que aí fica caracterizado o Instituto da Prisão Civil, pelo inadimplemento inexcusável da pensão alimentícia, que é a única possibilidade de atingir diretamente a pessoa do executado. Fora isso, não pode. Aí, basicamente, os meios coercitivos visam exercer uma pressão psicológica no executado, seja para beneficiar, seja para prejudicar. Acabamos de ver anteriormente uma típica medida coercitiva com a finalidade de beneficiar, mas a grande maioria mesmo é para prejudicar mesmo. Aí são decorrentes de uma decisão mandamental. E aqui trago para vocês típicas medidas que prejudicam. A imposição de multa, que pode ser de natureza coercitiva ou combinatória, que no caso são as nossas astrentes. A imposição da prisão civil ao devedor de alimentos. Inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, no caso SPC, Serasa. O protesto no cartório também é cabível aqui. Retenção de documentos, passaporte, CNH, não importa. São típicas medidas coercitivas com a finalidade de prejudicar o executado. Mas nós temos medidas também para beneficiar. Aquela que eu citei para vocês anteriormente, que eu até coloquei aqui, e a isenção do pagamento de custos no caso do cumprimento do mandado monitório. É outra benesse que é conferida ao executado. Certo? Agora, vocês também têm que lembrar, na petição inicial de vocês têm que fazer a identificação das partes. Dizer exatamente quem é o exequente, quem é o executado. Só para relembrar, vocês não vão colocar na petição inicial de vocês autor, réu, requerente ou requerido. Por quê? O nome técnico do credor é exequente. E o nome técnico do devedor é executado. Como a gente já vai trabalhar com o processo, acostume-se a utilizar essas nomenclaturas. Exequente para o credor e executado para o credor. Quem é que pode ser o exequente? A resposta está aqui no artigo 778 do CPC 2015, certo? Que traz basicamente o rol de legitimados a compor o polo passivo da demanda na ação de execução. Nós temos o legitimado ordinário, que é o credor, o legitimado derivado ou superveniente, que é aquele que recebeu o crédito por cessão, e o legitimado extraordinário, que é aquele que atua em nome próprio e cobra crédito alheio. No caso, o legitimado ordinário é o próprio credor, o legitimado derivado ou superveniente seria, no caso, Ministério Público, no caso previsto, não, o espólio, o cessionário e o subrogado. E o legitimado extraordinário, o Ministério Público, porque ele atua em nome próprio, mas cobra crédito alheio. No caso, créditos de pensão alimentícia de menor, quando ele não tem um representante legal. Quem é que faz essa cobrança? É o Ministério Público, ou mesmo o Defensor Público. Aí, nesse caso, nos casos previstos em lei, nas atuações em que o Ministério Público cabe atuar, certo? E quem é o executado? A resposta está aqui no artigo 779, que trata da legitimidade passiva. Aí, só relembrando, a legitimidade passiva, ela pode ser ordinária, que diz respeito ao devedor, aquele que é o velhaco, então, o nome devendo no título. Nós temos a legitimidade passiva derivada ou superveniente, aí nós temos aqui o espólio, o herdeiro, a cessão de débito, o fiador, contanto que esse fiador tenha participado da ação de conhecimento, caso contrário, ele não vai poder ser demandado.
e a questão da concessão de bem de terceiro com garantia real. E nós temos a responsabilidade do responsável tributário. Está tudo aqui no artigo 779. Dependendo de quem vocês vão eleger como exequente ou executado, o regramento que legitima está aqui nesses dois artigos, tá bom? Vamos dar sequência. Uma outra coisa que vocês certamente têm que se lembrar é a questão da responsabilidade patrimonial, certo? No caso, nós temos dois tipos de responsabilidade. Nós temos a responsabilidade primária e a responsabilidade secundária. A responsabilidade primária diz respeito ao devedor do tipo, e o próprio 789 diz o seguinte: o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Regra geral, é ele que responde pelo pagamento de suas dívidas. Mas podemos ter ainda a responsabilidade secundária, que está no artigo seguinte, no 790, que diz o seguinte: são sujeitos à execução os bens do sucessor, a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação repersecutória, do sócio, nos termos da lei, do devedor, ainda que em poder de terceiros. Esse inciso eu acho até desnecessário, porque já cairia na regra do inciso 1, mas paciência. Do cônjuge ou companheiro, no caso em que seus próprios bens ou de sua ameação respondem pela dívida, aqueles bens alienados ou gravados com ônus real em fraude de execução, cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do conhecimento, do reconhecimento em ação autônoma de fraude de execução. Esses dois aqui a gente estudou lá na fraude de execução, quando eu tive a oportunidade de debater com vocês esse tema. E esse último inciso, no responsável, nos casos da desconsideração da personalidade jurídica, que é aquela modalidade de intervenção de terceiros, típica da ação de conhecimento, mas que é também cabível aqui na execução. Então, pela leitura desses dois artigos, nós temos o seguinte: a regra é que os bens só responde o executado pelos seus bens, sejam eles presentes ou futuros. Os pretéritos, antes da interposição da ação de execução, em regra, não vão responder. Mas é possível que esses bens pretéritos sejam pegos. Quando? Quando esse executado cair na besteira de fazer alguma conduta tipificada como fraude de execução. Aí nós aprendemos que a fraude de execução basicamente é um conluio fraudulento entre o executado e um terceiro, em que esse executado ele faz basicamente os seguintes atos: a alienação ou oneração. São essas duas condutas que configuram a fraude à execução. Deixa eu subir aqui para ficar melhor, para a gente visualizar o esquema completo. Perdão, gente. No caso da fraude à execução, basicamente é um instituto jurídico que visa verificar qual é o momento da ocorrência da fraude e visa constatar de forma indireta e atribuindo critérios objetivos para exatamente verificar isso aqui, o intuito fraudulento, o conluio entre o executado e o terceiro, cuja finalidade deliberada do executado, principalmente, é praticar um ato lesivo que visa frustrar a efetividade da execução, notadamente da expropriação. Já trago aqui o conceito da expropriação, que é o típico método subrogatório que visa na transferência definitiva de bens do patrimônio do executado para o patrimônio do exequente. Ou seja, tomada de bens, penhora, sequestro, que é a conversão em dinheiro, pecúnia, ou mesmo a entrega definitiva da coisa para a quitação do débito. E as condutas básicas, quando o executado faz uma alienação, ou seja, pega, terceiro, está acontecendo o seguinte: eu estou sendo executado aqui, eu vou te passar esse bem, tu esconde ele para que aquele abestado não pegue de mim, tá bom? Ah, beleza, sem problema, eu vou lhe ajudar. Pronto, é uma das hipóteses que configura a fraude de execução. A oneração, tipo assim, quando a instituição de um crédito privilegiado. Terceiro, é o seguinte: eu tô com um problema aqui na justiça, aquele fala da puta, entrou com ação de execução contra a minha pessoa. Vamos fazer aqui entre nós um contrato de hipoteca. Quando aquele abestado chegar, tentar me executar,
Aí você entra com um embargo de terceiro e diz, epa, você não vai pegar coisa nenhuma, ó, hipoteca. A preferência do crédito é meu. Mas como a gente está fechado, nós somos chapa, tudo e tal, então ele vai ficar chupando o dedo. Aquele abestado, aquele trouxa. É outra impossibilidade que configura a fraude de execução. Aí, geralmente, tem 3 momentos para a verificação da fraude de execução. O primeiro momento é a protocolização da petição inicial. Protocolização e nada é a mesma coisa, porque não gera conhecimento. O segundo momento é a citação do executado. No caso, a citação do executado atribui conhecimento somente ao executado, não vai atingir o terceiro. Mas como é que o terceiro vai entrar no rol do pacote aqui para ser atingido na fraude de execução? Aí é que entra o macete da averbação. Lembra aquele bem que está sendo objeto da execução? Eu, exequente, pego, entro com a ação no Poder Judiciário, pego a certidão de que o bem é litigioso e já levo para um cartório para fazer a devida anotação. Uma vez anotado, caso o executado tente se desfazer desse bem e esse terceiro adquira, independente de ser de boa fé ou de má fé, não importa, estará caracterizada a fraude de execução. Por quê? Porque esse terceiro, quando adquiriu um bem, ele tinha a obrigação, de diligência de verificar se esse determinado bem tinha alguma pendência. Se ele não tomou as devidas cautelas, azar o dele. Vai sofrer a evicção, vai ser atribuída a fraude de execução contra o executado. E ele vai responder do mesmo jeito. E ainda vai perder o bem, para deixar de ser besta. Não deve tomar as devidas cautelas. É assim que funciona. E isso aqui pode ser alegado pelo exequente na peça inicial. Por que não? Certo? Uma outra coisa, que isso aqui é muito utilizado. Vou até reduzir um pouquinho, só para efeito de demonstração mesmo. Que é o artigo 833, que traz um rol de bens que não podem ser atingidos pelo Instituto Jurídico da Penhora, pelo ato expropriatório da penhora. E se porventura for penhorado um dos bens listados aqui nesse artigo, qual é a missão do executado? Alegar isso aqui, não os embargos. É a tese de defesa dele, em penhorabilidade. Ó, juiz, tá certo, eu tô devendo tudo e tal, mas assim, cara, tu não poderia ter penhorado esse bem, não, porque esse bem aqui é inalienável. Ele diz aqui no inciso 1. Não está sujeito à execução. Esse bem aqui é bem imóvel, que pertence à utilidade doméstica. Ele não pode chegar a tomar meu fogão, minha geladeira, meu micro-ondas. São os bens que guarnecem a minha casa. Eu vou viver do que é, assim? Não pode, devolva. Salvo aquele de elevado valor. Se você tiver uma joia, um veículo aí, não. Leva o carro, leva a joia. Há controvérsia, mas já vi decisões que é possível levar até o ar-condicionado, mas aí depende muito do juiz. As roupas também, em regra, não podem ser penhoradas, salvo aquelas roupas caríssimas, aquelas mulheres que vocês adoram, da Louis Vuitton, aquelas bolsas caríssimas que vocês gostam, da Zara e tal. Aquilo ali pode ser levado pelo oficial de justiça. E ele leva, viu? Tome cuidado. E tá aqui o demais rol normativo dos bens que não podem ser penhorados. Isso aqui é muito comum nas teses de defesa do executado. Onde é que vai ser utilizado? Os embargos, certo? Uma outra coisa que o executado adora colocar nos embargos, a nulidade da execução. E ele usa, viu? Principalmente quando ele verifica, no curso da execução, o título executivo judicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Juiz, esse exequente está doido. Eu só estou devendo 10 mil reais, por que esse fuleiragem está me cobrando 30 mil? Não, senhor. Esse título aqui em nada é a mesma coisa, eu não vou pagar essa poiqueira, não. Pode declarar nulidade da execução. Uma outra hipótese que gera nulidade da execução, quando o executado não for regularmente citado. Por exemplo, houve um oficial de justiça, foi até o local indicado pelo exequente, não encontrou, mas mesmo assim o juiz seguiu a execução, determinou a penhora online. Aí o executado
sentiu falta desse dinheiro, foi lá, botou lá na impugnação, ou nos embargos. Ei, juiz, como é, cara? Tu me tomou dinheiro? Mas eu não fui nem citado. Tá nula essa execução. Devolve aí meu dinheiro, caralho. E não nesses termos chulos, tá? Mas é assim mesmo que funciona na prática. E, nesse caso, naquelas obrigações em que é necessário verificar a condição ou ocorrência do termo, justamente para caracterizar a exigibilidade. Se uma determinada obrigação está sujeita à condição ou termo, e essa condição ou termo não foi comprovado a ocorrência pelo exequente, e mesmo assim ele teme de entrar com a execução, o executado pode rebater, juiz. Não aconteceu essa condição nesse termo, não. Então, eu não estou inadimplente, nula execução. E exatamente, ó. E o que isso culmina? Extinção do processo, justamente pelo inciso 6. O juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso aqui é uma outra tese jurídica que vocês também poderão adotar, notadamente nos embargos, certo? Dando continuidade. Uma outra coisa também que os executados atacam bastante é a acumulação indevida de execuções. Por exemplo, temos 3 títulos extrajudiciais e consubstanciam 2 tipos de obrigação. Obrigação de pagar, obrigação de fazer. Aí o exequente quer entrar com a execução cobrando tudo. No mesmo processo, ele vai poder fazer isso? De jeito nenhum. Desatender o terceiro requisito quanto ao mesmo procedimento. Então, separa. Aí, nesse caso, o juiz manda separar. Não vai extinguir o processo. Então, basicamente, para haver acumulação de execução, o exequente pode acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo, e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo, idêntico o mesmo procedimento. Ou seja, o que é que a gente tem que verificar aqui? O credor deve ser o mesmo nos diversos títulos, não se admitindo a reunião em um único processo de vários credores diversos e com base de títulos diferentes. Então, um determinado título, nós temos o João e a Maria. No outro título, temos o Pedro e o José. Pode juntar tudo e cobrar no mesmo processo? Não, senhor. Um processo para cada. Pelo amor de Deus, gente. Vai virar bagunça. Totalmente proibido. Um outro exemplo. O devedor deve ser o mesmo em todos os títulos, não se admitindo a reunião em um único processo de devedores diversos com base em títulos diferentes. Eu tenho 3 títulos. Eu como exequente. Aí tem o João, a Maria e o Chiquinho. Cada qual como executado. Eu posso juntar na mesma execução? 3 processos diferentes contra cada executado. Não posso juntar. Agora, se os 3 estivessem constando em litisconsórcio no mesmo título, não haveria problema, poderia juntar. Mas como é um devedor, o mesmo credor e 3 devedores, então tem que separar. Não pode. O mesmo juiz deverá ser competente para todas as execuções. Por exemplo, ação de alimentos necessariamente vai tramitar numa vara de família. Uma execução de um contrato, de um cheque, uma duplicata, dos títulos de crédito, a grosso modo, certamente vão tramitar na vara de família. Então, o executado costuma atacar a competência do juiz, seja ela absoluta, seja ela relativa. Ele bota isso nos embargos. E deve haver identidade da forma do processo, não se admitindo, por exemplo, a acumulação da obrigação de dar com a obrigação de fazer. Aliás, se for procedimentos diferenciados, processos distintos. Não posso juntar ritos executórios diferenciados, tá bom? E agora chegamos nos nossos embargos à execução. Por hora, gente, eu vou apenas mostrar o artigo e tecer alguns comentários breves, mas não se preocupe que a gente vai trabalhar esse artigo específico mais a fundo, tá bom? Mas por hora eu quero apenas fazer a remissão ao artigo. No caso, o que fundamenta os embargos é esse artigo aqui, o 917. As teses de defesa são essas aqui que vocês poderão alegar nos embargos. Inexecuibilidade do título, ou seja, eu não estou devendo nada. Esse título é inexequível. Não pode cobrar. Ou inexigibilidade da obrigação. Epa, não pode me cobrar, não. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Ó, juiz,
A obrigação era 10 mil. Como é que você penhorou 30 mil? Tá errado. Pode não. Excesso de execução ou acumulação indevida de execuções, que eu acabei de falar para vocês anteriormente. E outras coisitas mais, tá bom? Em 6 incisos. E, no caso, o executado, ele tem um prazo para questionar o ato da penhora, que ele pode fazer isso por simples petição no prazo de até 15 dias. Essa simples petição pode ser uma petição apartada mesmo, questionando apenas a penhora, ou pode ser na impugnação, não importa, mas ele tem que questionar. Se ele não questionar, entende-se como válido e o juiz aceita. Então, cuidado para não perder esse prazo. O parágrafo 2º diz os elementos em que caracteriza excesso de execução. Aí eu vou deixar a missão para vocês darem uma lida com mais a fundo nesse parágrafo 2º. E no artigo aqui como um todo, tá bom? Mas assim, a gente ainda vai ter a oportunidade de trabalhar esse artigo e certamente eu vou mostrar para vocês a estrutura dos embargos. Mas por hora, vamos ficar aqui apenas nas considerações iniciais, beleza? Continuando o regramento normativo, a questão da rejeição liminar dos embargos, nós vamos estudar isso mais a fundo. Em regra, embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas temos aqui um vasto rol de exceções, em que é possível atribuir o efeito suspensivo aos embargos, a grosso modo, quando estiver uma garantia, pode ser uma caução, pode já ter sido feita uma penhora, aí nesse caso, serão atribuídos aos embargos o efeito suspensivo. Isso o próprio executado pode colocar lá nos embargos. E, uma vez recebidos os embargos, isso aqui já é o processamento lá no segundo processo, os embargos, que é que o juiz determina. O exequente será ouvido no prazo de 15 dias. A seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência. Essa audiência pode ser uma conciliação, pode ser uma instrução. E, encerrada a instrução, o juiz proferirá a sentença. Só que, claro, é um novo processo. Assim, esse artigo parece que os embargos, o processamento dos embargos é algo bem simples, mas na prática, a gente, não é. Porque é uma nova sentença que pode ser procedente ou improcedente. E ela pode ser atacada por um recurso de apelação. E pode chegar até a última instância. Então, para um embargo à execução encerrar, tem chão. Então, é muito demorado. E se eu tiver a oportunidade de mostrar para vocês, eu vou mostrar de situação de embargos que chegaram até a última instância. Exatamente com a finalidade de brigar mesmo, atrapalhar. Mas, às vezes, tinha um certo quê de fundamento, de fato, quando eu for mostrar para vocês. Então, gente, basicamente, o trabalho de vocês vai seguir esse mapinha mental aqui. A petição inicial de vocês vai ter que ter as disposições gerais, vai ter que ter as partes, a atribuição da competência, os requisitos, as condições da ação, os pressupostos processuais, a atribuição da responsabilidade patrimonial, a execução a grosso modo vai se seguir num desses procedimentos, execução de entrega de coisa certa, fazer ou não fazer, pagar a quantia. Desconsiderem por hora a execução contra a fazenda pública e a execução de alimentos, tá bom? Porque esses são ritos executórios especiais, mas nós teremos a oportunidade de debater em vídeos futuros. E seguindo com os embargos, a execução, a depender do caso. Se for atribuir o efeito suspensivo dos embargos, haverá a suspensão da execução. E, por fim, pode haver a extinção da execução, caso esses embargos sejam julgados procedentes. Aí morreu a execução. E pode ainda haver a extinção do processo, seja pelo pagamento, seja mesmo pelo reconhecimento da procedência dos embargos, certo? Basicamente, é isso que vocês vão fazer no curso do trabalho. E eu estarei à disposição para ajudá-los nessa empreitada, tá bom? Mas ainda não acabou, não. Vamos nós. O professor Nilson teve a oportunidade de falar para vocês, didaticamente, ele divide a execução em fases. Vou ter que reduzir um pouquinho mais. Pronto, acho que agora vai dar certo. Fases da execução.
Essa execução, ela é composta por 3 fases. A primeira fase é a fase postulatória. Basicamente, é onde serão feitos os pedidos. No caso, vai ser feita a apresentação da petição inicial pelo exequente, o juiz vai fazer o exercício do juízo de admissibilidade dessa execução, o exequente vai pedir a citação para o pagamento ou para o cumprimento da obrigação e vai pedir para que o executado apresente sua peça de defesa, seja a impugnação, seja os embargos. Mesma sistemática que ocorre no cumprimento de sentença é no processo autônomo de execução. Nós temos a fase executória, que essa fase executória geralmente é a fase mais longa e demorada do processo, de execução, que visa basicamente a prática das medidas executórias. E, por fim, a fase decisória, que é a fase coxinha, que o juiz vai dar a sentença de mérito. Geralmente é 1 ou 2 parágrafos, dando por satisfeita a execução. Vocês vão ver o quão besta é a sentença de extinção da execução. É pequena mesmo. Então, basicamente, gente, graficamente falando, nós temos aqui a fase postulatória, seguida da apresentação do título executivo, a alegação do inadimplemento da obrigação, o requerimento da satisfação forçada, o juízo de admissibilidade. No caso, como é um título extrajudicial, vocês vão pedir a citação. Então, é isso que deve constar na petição inicial da execução. Na fase executória, a utilização dos meios executórios, a efetivação desses atos, sejam os meios subrogatórios, sejam os meios coercitivos, a busca e a satisfação do crédito. Aqui também vai haver a resistência por parte do executado, através dos embargos, e justamente, é a etapa mais complexa do processo de execução. E, por fim, a fase decisória, que vai ter uma oportunidade para as partes exercerem um contraditório conclusivo, e vai haver ou a declaração da satisfação da obrigação, ou a extinção do processo por outro fundamento. No caso, se os embargos à execução forem julgados procedentes, a execução morreu ali mesmo, e o processo será extinto. Se os embargos forem improcedentes, aí o executado está lascado, porque a dívida dele vai aumentar mais ainda, notadamente em relação ao pagamento dos honorários advocatícios, que antes foram fixados em 10%, e agora ele vai pagar 20%. E agora, gente, chegou o momento mais importante deste vídeo. O que é que vocês vão ter que fazer mesmo a grosso modo? Basicamente, gente, a execução vai seguir o seguinte itinerário. Em relação ao processo de execução, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer o seguinte passo a passo, é o checklist mesmo. Nós temos a petição inicial, a certidão da distribuição, o termo de conclusão, o despacho inicial do juiz, a certidão e a expedição do mandado de citação, a confecção do expediente, no caso, o mandado de citação em penhora, a certidão do oficial de justiça atestando o cumprimento desse mandado, a certidão de decurso de prazo desse mandado, que vai atestar o decurso de prazo para o pagamento. Se for feita uma penhora, termo de penhora em avaliação, a certidão de conclusão para envio do processo ao magistrado para que ele continue tomando as providências. Vai ser feita a intimação dos executados para que ele se manifeste em tempo hábil sobre a penhora e sobre a avaliação. A manifestação do executado, que a partir daqui dá-se uma interrupção. Com a manifestação do executado, ele vai se manifestar em quê? Nos embargos. Aí, no trabalho de vocês, na primeira parte, vocês vão até a manifestação do executado. Ele se manifestando, esse processo de execução, ele fica suspenso, certo? Aí, nesse caso, vocês vão trabalhar com o processo dos embargos. Aí vai começar tudo de novo, novo processo. Com a petição inicial, seguido o protocolo, distribuição, conclusão, aí vem o despacho inicial da análise do efeito suspensivo, que pode ser atribuído ou não o efeito suspensivo. O embargado, que é o exequente, ele vai ser intimado. Ele vai apresentar uma impugnação a esses embargos. O juiz vai dar uma decisão
seguida da certidão de cumprimento ou publicação. Se for necessário, vai ser designada uma audiência de instrução e julgamento, as partes apresentarão seus respectivos memoriais, o processo vai ser concluído e vai ser julgado. E, certamente, vai ser feitas as intimações para as partes para se manifestar sobre a sentença dos embargos, que poderão, em tempo hábil, interpor recurso de apelação, vai ser processado lá no Tribunal de Justiça, podendo, inclusive, chegar até a última instância, ou, se não for interposto o recurso de apelação, decorrido o prazo, certificação do trânsito em julgado e o arquivamento. Aí, gente, lá no Poder Judiciário, é muito comum os juízes determinarem o seguinte: o que é que eu faço? Eles determinam o traslado de algumas peças. Aí, nesse caso, qual é a ordem que eu recebo? Eu pegar uma cópia da sentença e da certidão de trânsito em julgado. Aí eu pego essa cópia dessas duas peças, da sentença, do trânsito em julgado, e das demais peças que o juiz julgue necessário. Por exemplo, nos embargos, foi elaborado um memorial de cálculo, também junto no processo principal. Para quê? Para ficar evitando idas e vindas, para facilitar o trabalho do juiz. Isso é bem bacana. Aí eu pego a cópia dessa sentença, pego essa certidão de trânsito em julgado, pego os demais documentos pertinentes e volto para cá após a manifestação do executado. Se os embargos forem julgados improcedentes, ou procedentes, não importa, eu faço esse mesmo procedimento na prática. Aí, nesse caso, havendo a manifestação resolvida os embargos, a conclusão dos autos ao magistrado. Se tiver sido feita alguma penhora, certamente o bem vai a leilão judicial. Aí vai ser feito a expedição do edital, a publicação do edital do leilão, a certidão de decorrência de prazo, o auto de arrematação, a expedição da carta de arrematação de ordem. Se não quiser ir para o leilão judicial, vai ter um momento processual em que o juiz vai fazer a seguinte pergunta ao exequente: exequente, eu sei que você queria dinheiro, mas eu estou aqui com um bem. Você tem interesse em ficar com esse bem? Se o exequente disser sim, aí nós vamos ter o instituto da adjudicação. Se ele aceitar, o bem substitui a obrigação de pagar contigo, o exequente fica com esse bem. Só que, claro, né, antes dele aceitar, esse bem passa por uma avaliação, tudo e tal, pode ser feita uma prova pericial, por que não, para apurar o valor correto do bem, porque na maioria das vezes, desconfie. Quando o executado entrega um bem à execução, certamente é uma porcaria, e ele não quer, é tranqueira mesmo. Então, quando o executado está muito bonzinho, desconfie, tá? Aí, no caso, se o caminho for pelo leilão judicial, vai ter tudo isso aqui referente ao leilão. Ó. O edital, a certidão de decorrência, o auto de arrematação, a expedição da carta de arrematação, a expedição do... No caso, quando o bem é arrematado, significa dizer que quem arrematou o bem, quem venceu o leilão, pagou o dinheiro, né? Aí o depósito vai ser feito em juízo. Aí, no caso, o juiz determina a expedição do alvará de levantamento de valores e prolata a sentença, extinta a obrigação pela quitação do débito. Publica-se e ocorre o trânsito em julgado. Na sentença do processo de execução, raramente há interposição de recurso, até porque com a finalidade do processo de execução não é resolver a vida das pessoas. Uma vez resolvida, eles vão apelar para quê? Às vezes, eles pedem até a desistência do prazo recursal e, a partir dessa desistência, já posso certificar o trânsito em julgado e o juiz determina. Transitado em julgado, arquivos, pronto, acabou o processo. E fim de papo. Então, meus amigos, é isso aqui o trabalho de vocês, tá bom? Vocês vão fazer 2 processos. No caso, processo de execução, seguindo basicamente esse checklist, e o processo dos embarques, seguindo basicamente esse roteiro que eu falei para vocês de modo prévio. Claro que na sequência vamos ter vídeos específicos, também estarei à disposição de vocês para explicar mais a fundo sobre como elaborar cada uma dessas pecinhas aqui. Lembrando só que eu não vou fornecer modelos para vocês, mas nada me impede que eu vá mostrar os modelos que a gente utiliza lá no Poder Judiciário. Mas a confecção do trabalho ficará a cargo de cada um de vocês enquanto alunos, porque isso faz parte do aprendizado. Então, meus amigos,
Por hoje é só, encerro este vídeo e eu espero que tenha ficado bem instrutivo. Caso de dúvidas, estarei à disposição de vocês. Então, por hoje é só.